Olá, meu caro amigo que nos acompanha neste canal Conecta-te à Fonte, seja bem-vindo para o encontro de hoje. Hoje nós abordaremos um assunto que também é de extrema importância, mas antes de nós desenvolvermos nosso encontro de hoje, quero lhe convidar a deixar o seu like, a compartilhar o conteúdo, a subscrever-se se caso ainda não o fez. Hoje as mensagens que aqui são divulgadas são importantes e podem servir também para outras famílias que não têm acesso ao nosso canal. Se estás aqui, saiba que não estás por acaso. É uma providência de Deus para que você acesse essa mensagem. Então não saia até o fim do vídeo. Antes de abordarmos o assunto de hoje, eu quero ainda refletir contigo em algumas perguntas. Já chegou a pensar por que o Estado diz que a igreja é o parceiro ideal do Estado? Por que as pessoas dizem, olha, se não fosse igreja, eu não seria o que eu sou hoje, mas graças por pertencer a uma igreja, hoje sou uma pessoa diferente e sou o que sou? Por que muitos pais ficam felizes e admiram o antes e depois de um filho começar a frequentar uma igreja? Estas e outras perguntas nós poderemos responder nesse estudo de hoje, falando sobre a importância que este assunto tem para a vida da comunidade. Porém, antes vamos em oração para então pedirmos a orientação de Deus Espírito Santo. Soberano Deus, Pai amado, lhe agradecemos neste momento. Pedimos a Tua presença nesse encontro, ilumina nossos corações, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amigo, nós estamos a desenvolver uma série cujo título principal não cairá chuva sobre esta família. Que nos vídeos passados nós falamos que a chuva refere-se então a bênçãos que Deus derrama sobre as famílias. No primeiro episódio, o segundo, o terceiro, nós conseguimos compreender em que família não poderão ser derramadas bênçãos. E para hoje também nós vamos aprender ou ver em que família Deus não poderia derramar as bênçãos. E para o efeito, quero lhe convidar no livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias é o livro do Antigo Testamento. Eu quero então assim lhe convidar para junto desenvolvermos o assunto de hoje. Zacarias capítulo 14, Zacarias é o livro vizinho de Malaquias, diz a palavra do Senhor, 14 versos 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir e nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este capítulo que nós estamos aqui a desenvolver refere-se então a uma das festividades que era realizada no tempo de Israel. Após a libertação do povo de Israel, 3 vezes por ano era exigido que todo judeu fosse reunir em Jerusalém. Esta reunião servia para o culto de adoração a Deus, era a reunião para cerimônias religiosas exigida para o tempo que nós já fizemos menção, após a libertação do povo lá no Egito. Todas as cerimônias realizadas apontavam para Jesus Cristo, apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que razão o povo era convidado para Jerusalém? De acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 e 6, Moisés, no último discurso que faz com o povo, ele mostrou a eles que Deus escolheria um lugar para adoração. E quando nós lemos 2 de Crônicas, capítulo 3, nós compreendemos que o lugar em que foi escolhido por Deus para adoração foi em Jerusalém, onde se construiu o templo de Salomão. Todas as cerimônias eram desenvolvidas neste grande templo construído por Salomão, filho de Davi. Eram realizadas 3 festas principais, que é a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo durava então 7 dias e ela acontecia depois do dia da expiação, no final do ano.
E esta era uma grande festa porque depois da confissão dos pecados, depois do povo ir até a Deus, submeter-se aos seus princípios, eles confessavam seus pecados. Depois deles ter a certeza de que os seus pecados foram perdoados, depois de ter a certeza de que há uma paz entre o homem e Deus, eles manifestavam a sua alegria ao decorrer dessa festa por intermédio de ofertas que eram então dadas nessas cerimônias. O povo ficava acampado em tendas, por isso que é chamada a festa de tabernáculos. Velhos, jovens, adultos, ricos e pobres, mulheres e homens se reuniam neste local para este ambiente festivo, onde então celebravam, glorificando o nome do Senhor, cantando aleluia, de graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Estas e outras palavras eram dedicadas ao Senhor por intermédio daquilo que o povo reconhecia que o Senhor fizera em suas vidas. Essa festividade dos tabernáculos era feita em reconhecimento também e agradecimento por Deus ter dado sol, chuva, que permitisse então a germinação e a produção dos produtos agrícolas. O povo reconhecia que tudo aquilo, toda aquela colheita não era fruto de sua sabedoria, nem tampouco da sua força, mas acontecia porque Deus permitia então que as suas lavras pudessem germinar. E eu poderia perguntar para você, neste momento, como é que você reage diante das bênçãos que Deus concede para a sua família? Como é que você reage diante das bênçãos que Deus concede na tua vida? O povo reconhecia a soberania de Deus, reconhecia a misericórdia e a generosidade de Deus, e o fruto disso eles iam até o templo para adorar nesta festividade que acontecia depois da expiação. E também a mesma festa servia para celebrar a proteção e o cuidado de Deus durante o tempo que eles andaram saindo do Egito para a Terra Prometida. Deus protegeu eles lá no deserto, diante de outras nações, diante dos animais que lá apareciam melhor. Então, eles celebravam, recordando esse momento, e celebravam porque Deus sempre cuidava deles, independentemente do que eles eram. Por essa razão, então Deus declarou de que se as famílias não fossem até a Jerusalém, então não poderiam ter bênção, ou seja, não seriam derramada bênção para quem não fosse a Jerusalém, o lugar de adoração. Porque aí tanto o estrangeiro, tanto os filhos de Israel eram convidados e eram obrigados para lá estarem. Amados, só nesse percurso eles tinham a bênção da proteção de Deus. No livro de Êxodo capítulo 34, nós vimos aí Deus fazer a promessa para o povo. Diz então a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 34, verso 24, começando no verso 23, diz: 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. A primeira bênção que nós encontramos aqui é que o seu povo, na medida que eles issem para Jerusalém para adorar ao Senhor nessas 3 festividades, então o Senhor poderia expulsar outras nações de maneira que não importunasse, de maneira que não guerreasse contra eles. E outra bênção que o Senhor concede aqui é a proteção das suas lavras, a proteção de suas casas, proteção de suas propriedades durante a ausência deles. Deus então poderia proteger aquilo que eram suas propriedades durante o tempo em que eles estivessem na adoração. É grande bênção que nós temos quando nós vamos à igreja. O Senhor protege o nosso percurso, o Senhor protege nossas famílias e protege as nossas propriedades. E a outra bênção que o povo tinha nesse momento é o reencontro e o convívio entre eles. Por essa razão, Davi ele diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque é neste convívio em que muitas das vezes nós nos esquecemos das dificuldades da vida.
Então o povo tinha a bênção de estar no templo do Senhor, onde eles poderiam confessar e terem um perdão do pecado, porque nós estamos a dizer que essa festividade acontecia depois do dia da expiação. Sim, amados, e a outra bênção que o povo teria é que eles estavam obedecendo o princípio, a orientação do Senhor, de eles sair em diversos locais para então ir o lugar em que Deus havia escolhido para adoração. Amados, hoje não estamos mais com possibilidade alguns de irmos até Jerusalém. Hoje não somos obrigados a sairmos do local em que nós nos encontramos para ir até o templo de Salomão. Mas o Senhor instituiu a igreja. Hoje não saímos para ir a Jerusalém porque temos templos próximos de nossa casa. Temos templo na cidade em que nós moramos. Então, ainda é importante nós irmos adorar nos templos. Ainda é importante. Então, se o Senhor havia escolhido um local que era Jerusalém, e lá havia o templo, também escolheu o tempo em que o povo poderia ir para adorar. E hoje, se nós já estamos a dizer que é importante ir ao templo, então também é importante sabermos em que dia nós devemos sair para adorar ao Senhor. Nós precisamos entender qual é esta data estabelecida hoje por Deus para adoração. E para encontrarmos esta resposta, nós vamos para o livro de Êxodo capítulo 20, verso 8, diz a palavra do Senhor: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Estes versos que nós lemos, de 8 a 11, nos mostram que o dia escolhido por Deus, estabelecido por Deus para adoração é o sábado. Por essa razão, quando nós vamos para a Bíblia, em Lucas, vimos que Jesus Cristo ia aos sábados na igreja para ensinar. Quer dizer que Jesus adorava no sábado. E em Atos capítulo 18, verso 4 e no verso 11, nós vamos ver que era também o costume dos discípulos, e dentre esses o apóstolo Paulo, ir ao templo para adorar no dia do sábado. E é ainda o apóstolo Paulo que escreve, olha, não deixe de se congregar, como é o costume de muitos, de acordo com o livro de Hebreus capítulo 10, verso 25. Então, nós vimos aí a importância do templo. Se Jesus, que é Deus, quando esteve na terra, frequentava o templo, adorava no dia do sábado, o apóstolo Paulo, depois da morte de Jesus Cristo, depois da sua conversão, adorava no sábado e adorava no templo, acha que ainda não é importante nós continuarmos a frequentar o templo? Ainda assim é importante nós adorarmos no templo e no dia que o Senhor escolheu. Prezado, o Senhor instituiu a igreja com propósito. A igreja é o instrumento de Deus apontado para a salvação de homens, e consideramos a igreja como um aquário. Assim como um peixe não consegue sobreviver fora do aquário, assim é a tua e a minha vida. Nós não conseguimos desenvolver como cristãos, nós não conseguimos desenvolver a nossa vida espiritual simplesmente vivendo sozinhos. É necessário estarmos em comunidade, é necessário estarmos dentro do templo, onde há irmãos que professam a mesma fé, e cada um nos ajudando a desenvolver a nossa vida espiritual. Sim, de acordo com o livro de Atos, capítulo 2, verso 47, diz que a igreja é o local onde Deus mantinha as pessoas que ele havia de salvar. A igreja é o local em que Deus está conservando, é o lugar em que Deus está juntando aqueles que aceitam a sua mensagem, aqueles que hoje aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. É lá neste aquário, onde Deus nos une com o propósito então de nos manter e com o propósito de salvar as nossas vidas, porque esse é o maior objetivo de nós vivermos para a eternidade. A igreja foi organizada por Deus para servir. Por isso que o Estado confia na igreja, porque é a igreja que ajuda então a moldar o caráter da sociedade, o caráter de pessoas que compõem uma determinada sociedade. E a igreja não só deve estar para fazer cultos, a igreja tem que sair para a comunidade.
mostrar a Jesus Cristo por intermédio de ações de graça. E a igreja tem que sair para fazer atividades sociais, atividades essas que podem ilustrar as pessoas como devem viver como cidadãos do reino. Sim, a igreja foi instituída por Deus para a expansão da mensagem. Porque o Senhor diz, vós sois as minhas testemunhas. E em Mateus diz, olha, idem, vão pregar o evangelho. E todo aquele que crer será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que não crer será condenado. A igreja, irmãos, continua a ser a casa de oração de Deus, ou a casa de oração, porque nós vimos Jesus Cristo no momento em que esteve na terra, quando as pessoas estavam a banalizar o templo, ele lutou para a purificação do templo, retirou eles lá, dizendo que a casa, a igreja, então era a casa de oração, conforme Isaías 56, verso 7. Então a casa do Senhor, ou a igreja, o templo, continua até hoje a ser a casa de oração. Por isso a Ana, tendo a consciência disso, ia sempre ao templo orar para que Deus lhe concedesse o filho. Por isso que o Senhor prometeu para Salomão, quando ele fez a oração de dedicação do templo, que ele responderia às orações que seriam feitas lá. E você tem perdido várias bênçãos por não ir na igreja, se juntar no grupo de oração, porque a igreja é a casa de oração. Amados, a igreja é o lugar para se buscar a orientação de Deus. A Bíblia, em Isaías capítulo 2, verso 3, olhamos que o povo sempre ia ao templo para buscar a orientação de Deus, porque lá haviam sacerdotes que faziam a leitura da lei, que faziam a leitura dos livros sagrados. E essa orientação era para dirigir as suas vidas. É na igreja que então os homens iam buscar a paz. Nós lemos Davi a dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quando você lê Salmo 122, vai ver que ele ia lá, porque lá no templo encontrava a paz. Por isso que quando muitos vão ao templo, ouvem alguns louvores, encontram-se com alguns amigos com quem não se avistaram ao longo da semana, participam em uma oração, participam em um sermão, eles sentem-se felizes, esquecem um pouco os problemas que estão a enfrentar na vida. É no lugar, é na igreja onde nós encontramos a paz. A igreja é o lugar em que encontramos o auxílio de um irmão. É lá onde nos encorajamos uns aos outros. É lá onde nos animamos uns aos outros. É lá onde nos fortalecemos. Essa é a bênção de estar na igreja. É na igreja, amado, onde nós ajudamos nas necessidades espirituais, nas necessidades físicas. Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5, verso 28, diz, olha, você que rouba, deixe de roubar e procura fazer com as suas mãos algum trabalho útil e por intermédio desse trabalho ajudar alguém que estiver a passar por necessidades. Porque nós vimos em Atos 2 de que o povo que acreditava na mensagem do Senhor, quando se unia no templo, quando ele se unia nessa congregação, as pessoas vendiam as coisas e ajudavam de acordo às necessidades de cada um. E hoje esse princípio ainda prevalece e essa bênção ainda prevalece na igreja. Sim, amado, é na igreja onde nós aprendemos a desenvolver os nossos dons, porque nós somos parte do corpo de Cristo e cada um de nós que compõe a igreja é um membro do corpo de Cristo. E cada um tem um dom e é a partir da união desses dons que nós desenvolvemos aquilo que tem a ver com o reino de Cristo, que desenvolvemos o dom para então encontrar as pessoas perdidas. É na igreja, amados, onde nós aprendemos um com o outro. Sabe, particularmente eu aprendo muito na comunidade em que eu vivo, na igreja em que eu frequento, porque lá, apesar de ter pessoas de diferentes culturas, de diferentes status sociais, nós conseguimos aprender uma ou outra coisa com o próximo. Ninguém aprende sozinho, ninguém cresce sozinho. E isso é possível na igreja. É na igreja onde somos auxiliados para a mudança de caráter. Quando eu vejo o meu irmão com um caráter diferente do meu, com atitudes diferentes das minhas, eu procuro imitar. Sabe, imitar não é pecado, porque Paulo diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é na igreja onde, ao imitar o meu irmão, que é imitador de Cristo, o seguidor de Cristo, também o meu caráter passa pelo processo de mudança para se assemelhar ao caráter de Cristo. Por isso que Jesus teve que chamar os discípulos com o objetivo de transformar os seus caráteres para ter caráter semelhante ao dele. E isso é possível dentro da comunidade em que nós nos encontramos. Por essa razão, irmãos,
não tem como você usufruir dessas bênçãos fora da igreja. Não tem como você usufruir dessas bênçãos somente estar na comunidade secular, porque lá não há pessoas que temem o nome do Senhor. Essas bênçãos só é possível quando nós estamos ladeados de pessoas que têm temor a Deus. Por essa razão, Deus sempre se preocupou com a igreja. Por essa razão, Deus sempre chamou o povo para que construísse templo em lugares em que eles se encontravam. Mesmo com os templos quebrados, o Senhor chamava a atenção. Você vai ver o livro de Ageu, o Senhor chamar o povo a atenção para a reconstrução do templo. Porque onde não havia a presença do Senhor, o povo vivia de uma maneira, vivia na imoralidade. O povo vivia na promoção da imoralidade social. A vida deles não era vida nem socialmente boa, nem tampouco espiritualmente boa. Então era necessário a existência aí de um templo que representava também a existência de Deus, porque Deus se manifestava por intermédio dos templos que aí eram construídos. E era uma mensagem também para os gentios. Amados, a festa do tabernáculo não somente apontava a peregrinação no deserto, mas também servia para a colheita dos frutos da terra, que simbolizava então as bênçãos que Deus concedia ao povo. Os ímpios eram destruídos, ou que não fossem até Jerusalém, não poderiam ter as bênçãos, e de igual modo nós também poderemos louvar a Deus pelas misericórdias e as bênçãos, o perdão que Ele tem nos dado. Hoje Jesus está no santuário, intercedendo por tua e minha vida, mas chegará um momento que Jesus Cristo vai terminar com este trabalho. Assim como Israel se alegrava depois da expiação, nós nos alegraremos depois de Jesus terminar o trabalho no lugar santíssimo. E quando Ele voltar nas nuvens dos céus, nós cantaremos Hosana, cantaremos Aleluia, porque o nosso Rei, pelo qual nós aguardávamos, está voltando, e nós iremos para uma terra onde não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, onde tudo que é mal fica para o passado. É na festa dos tabernáculos que Jesus Cristo diz: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba da água da vida. E é essa água da vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu lhe apresento nesta tarde, nesta manhã, nesta noite em que você está assistindo esse vídeo, para que você abrace a mensagem da salvação. Frequente a uma igreja a partir de hoje. Ore a Deus para que te mostre a igreja que você deve seguir. Ore a Deus para que te mostre a comunidade cristã em que você deve se inserir. E busque diariamente a Ele, para que a tua família tenha a bênção. Porque não indo, não se congregando, você não tem as bênçãos que o Senhor prometeu dar por intermédio das famílias. Então, não queres decidir hoje aceitar o Jesus como teu Salvador? Para que por intermédio de ti, tu e a tua família sejam salvos? Reflita nessa questão e decida para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E para tal, quero lhe convidar à oração. Pai querido, lhe agradecemos porque nos acompanhou durante esse estudo. Permita, Pai, que a tua palavra possa produzir frutos em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Agradecemos por fazer parte deste episódio de hoje. Queremos lhe convidar mais uma vez se ainda não subscreveu, a subscrever-se ao canal e a compartilhar, a deixar o seu comentário, se for possível, uma sugestão, para então permitir o crescimento do nosso canal. Nos encontraremos no próximo episódio, se assim Deus permitir. Paz e graça, que o Senhor esteja convosco.